Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Alzheimer, a doença que vem crescendo de forma assustadora em todo o mundo. Só no Brasil, 100 mil novos casos são diagnosticados todos os anos. O Alzheimer é uma doença terrível, eu chamo de uma prisão sem muros. Ela corrói a nossa personalidade, a nossa alma, pouco a pouco, até nos condenar a uma morte em vida. Por que o Alzheimer ocorre? É genético? Como prevenir? Existe tratamento? E o mais importante, quais os primeiros sintomas? Nesse vídeo eu vou falar dos 6 primeiros sinais do Alzheimer. Se você está observando isso com você ou com algum familiar, luz de alerta. E eu já te convido para se inscrever no nosso canal. Não paga nada, pessoal, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho e não se esquecer de marcar todas. E claro, né, pessoal, já curte esse vídeo, já dá um joinha, você nem imagina como é importante para o meu trabalho. E não te custa nada dar um like. E você, tem sentido algum desses sintomas que nós vamos falar aqui? Já vou adiantar um aqui, hein? Vive procurando as chaves dentro de casa? Coloque aí nos comentários abaixo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta o nosso cérebro, alterando o nosso pensamento e a nossa memória. Pessoa com Alzheimer, ela vai se esquecendo de pequenas coisas e pouco a pouco ela se esquece de quem são os amigos, se esquece dos familiares, dos filhos e se esquece até de quem é. Quando está em um estágio mais avançado, a pessoa com Alzheimer precisa ir para a cama, porque ela não consegue andar, ela não consegue comer e muito menos controlar as suas necessidades fisiológicas. Por isso mesmo que eu chamo o Alzheimer de uma prisão sem muros. É uma morte em vida. Por que o Alzheimer ocorre, Moacir? Bom, em um cérebro saudável, no cérebro normal, nós temos os nossos neurônios e as conexões nervosas. Então, impulsos elétricos passam por essas conexões, fazendo com que o nosso cérebro funcione de forma normal. No Alzheimer, há um acúmulo nessas vias de uma proteína conhecida como placa beta-amiloide. Essas placas se depositam nos neurônios e dificultam essa passagem. É aí que vem os sintomas do Alzheimer. A má notícia é que o Alzheimer, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, não tem cura, mas tem tratamento. Por isso mesmo é importantíssimo o quanto antes você descobrir se tem ou se não tem o Alzheimer. Porque o tratamento, ele não cura a doença, mas ele retarda. Então, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor o tratamento, mais eficiente vai ser o tratamento. Os tratamentos de Alzheimer hoje estão bem avançados, estão tendo bons resultados. Não cura, mas retarda o avanço da doença. Geralmente, o Alzheimer acontece com pessoas ali acima de 60 anos, mas já há casos de pessoas bem mais jovens com o Alzheimer, desenvolvendo o Alzheimer. E aí, por que ocorre? É genético? É alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Tem como prevenir? Bom, o Alzheimer não é claro ainda por que ele ocorre. Então, alguns pontos têm sido observados. Por exemplo, a questão genética é uma questão forte. Então, se você tem pai, mãe, avô, avó que sofreu de Alzheimer, você precisa estar mais atento, porque esse fator genético já se observou que é forte. Já também se questionou, por exemplo, intoxicação por alumínio, mas não conseguiram chegar nessa causa e não é um consenso na comunidade científica. Mas o que se descobriu nos últimos anos é que o Alzheimer tem uma forte ligação com resistência à insulina. Então, se você é diabético, se você está acima do peso, se você está com a insulina alta, a glicose alta, alerta amarelo, tá? Porque tem uma forte ligação do desenvolvimento do Alzheimer e a resistência à insulina, a síndrome metabólica. Então, é diretamente ligado ao excesso de consumo de açúcar e de amido. Por isso mesmo, já se fala em Alzheimer como diabetes tipo 3, que é um diabetes que altera o nosso cérebro, que é o processo de resistência à insulina lá no nosso sistema nervoso central. Então, é uma causa que está sendo investigada e tem fortes indícios da ligação do desenvolvimento do Alzheimer com o abuso do consumo de açúcar, de alimentos industrializados, de alimentos à base de amido. Então, fique atento.
Mas os sinais, Moacir, existe algum diagnóstico? Como eu vou saber se eu tenho Alzheimer ou se eu não tenho Alzheimer? Bom, é preciso procurar um neurologista. O diagnóstico não é um diagnóstico simples. Você precisa fazer vários exames, precisa fazer exame de imagem no cérebro. Não é um diagnóstico simples, um simples exame de sangue vai lá e acusa. Não, é preciso que você procure um neurologista e ele vai fazer toda a avaliação, toda a investigação para ver se você tem ou não Alzheimer. Mas 6 sintomas já dão o alerta para você começar a buscar esse diagnóstico. O primeiro deles é uma flutuação de humor, tá? Então, se você já está aí, já passou dos 40, 45, 50 anos, está com uma flutuação de humor que você não tinha, então estoura por qualquer coisa, fica nervoso por qualquer coisinha, ou também cai em uma tristeza sem explicação, é um dos sinais. Não quer dizer que se você tem essa flutuação de humor, que você tem Alzheimer, pode ser várias coisas. Pode ser problemas intestinais, né? Não está produzindo serotonina suficiente, pode ser depressão, pode ser um excesso de estresse, mas já é um sinal para você ficar alerta. Está flutuando de humor? Às vezes muito agitado, às vezes muito nervoso, às vezes cai naquela tristeza, naquela melancolia, naquela depressão. Já é um sinal. Segundo sinal, perder coisas. Não lembrar aonde colocou a chave, não lembrar aonde estacionou o carro, muito comum. Não lembrar de pequenas coisas também não quer dizer que é o início de Alzheimer. Pode ser excesso de estresse, pode ser uma série de coisas. Mas, de novo, flutuação de humor, um sinal. Começa a perder coisas, segundo sinal, né? Tem gente que procura a chave, na casa inteira vai ver a chave está no bolso. Então já é um segundo sinal. É o mais comum do Alzheimer, tá? Esse perder coisa, não sabe onde colocou o creme de cabelo, não sabe onde colocou a chave, não sabe onde estacionou o carro, né? Terceiro, pessoal, lapsos de memória. Tá? Lapsos de memória. Teve uma vivência, né, um filme que assistiu 2 dias atrás, alguém comenta aquele filme, sabe? Nunca vi esse filme, não. Não viu? Você viu o filme comigo tem 2 dias? Não estou lembrado de ter visto esse filme, não. Esses lapsos de memória também não quer dizer que é Alzheimer. Pode ser, por exemplo, que você usa estatinas, que são esses medicamentos para redução de colesterol. É muito comum quem usa estatina também ter lapsos de memória, ou quem está com deficiência de coenzima Q10, ou deficiência de magnésio, também pode causar esses lapsos de memória. Mas já é um terceiro sinal. Então, flutuação de humor, está perdendo coisa, não sabe onde colocou, está tendo lapso de memória, já acende a luz amarela. Quarto sinal, dificuldade de raciocínio. Não está conseguindo mais raciocinar igual antes. Então não consegue, às vezes vai fazer uma conta matemática simples, está tendo dificuldade, fazia joguinho de palavras, já não consegue mais, então o raciocínio está ficando mais lento. Claro que com o avançar da idade isso também é natural, mas se você percebe essa diferença que está muito grande, você conseguia fazer palavras cruzadas há 1 ano atrás, já não consegue fazer mais? Também é um sinal, é bom ficar atento. Quinto sinal, que não é tão comum, mas é clássico de Alzheimer, parar de confiar nas pessoas, achar que todo mundo está contra você. Muito comum com relação a dinheiro. É uma pessoa que nos primeiros sinais ali fala que deixou um dinheiro num determinado local, numa gaveta ou num local qualquer, e alguém pegou esse dinheiro. E aí começa a desconfiar de uma pessoa, de um filho, de uma pessoa próxima. Muito comum. A pessoa não deixou dinheiro nenhum, em lugar nenhum. Ela acha que deixou e começa essa conspiração de que ela está sendo roubada, de que estão roubando o dinheiro dela. Isso é muito comum em pessoa que está com o início de Alzheimer, essa perda de confiança. Não só com relação a dinheiro, mas que deixou o celular em determinado local e alguém foi lá e roubou, aí depois vai ver o celular está em outro local. Então, muito comum essa perda de confiança no início do Alzheimer. E finalmente, tá? Um sintoma clássico que é muito confundido com depressão é o isolamento. A pessoa começa a ficar cada vez mais isolada, né? Quer ficar no canto, ou quer ficar numa varanda, não quer conversar muito, está cada vez mais isolada. Também é um sinal que pode ser o desenvolvimento, seja de Alzheimer ou seja de algum outro tipo de demência. Então percebe, esses 6 sinais,
isolados não quer dizer muita coisa. Mas se você observa todos os seis já está ali com seus 60, 65 anos, é importante fazer uma avaliação. É importante buscar um neurologista para fazer o diagnóstico. De novo, pessoal, não quer dizer que você tem esses 6 sinais ou que algum familiar tem esses 6 sinais que é Alzheimer. Não, são alertas. E aí você vai buscar o neurologista e vai fazer o seu diagnóstico. Pessoal, meu site, hein? www.ddadordereimoacir, tudojunto.com.br. Isso aí você não pode esquecer, hein? O meu site. Lá tem os suplementos que eu uso, que eu indico, meus cursos, materiais gratuitos. Confira meu site. E também não deixe de conferir as minhas outras redes sociais, pessoal. Meu Instagram é fácil, tá? Digita Moacir Rosa, você me acha lá. Meu TikTok, o meu Twitter, todas as minhas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero que tenha sido útil. Compartilhe para o máximo de pessoas aí nos seus grupos, ok? Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima conversa. Até lá.